Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilhe, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. Uma das coisas que a sociedade tá fazendo é tipo assim, ó, por exemplo, se eu tenho uma arma e o cara invade minha casa, eu vou dar o sangue pela minha família, eu vou ali matar o mundo. Sim. Certo? Sim. Sem exaltação da violência, legítima defesa. Sim. Se tem uma família ao lado que é honesta, talvez uma família de amigos, outra pessoa, aquilo vai ser uma espécie de extensão da minha família. Talvez eu também use pra... A gente tá criando uma sociedade cada vez mais rachada por conta de política, por conta de um monte de bobagem, e a gente tá deixando de ver o outro. Então, como você falou, cara, eu sairia em guerra, se fosse chamado para uma guerra, para defender a autonomia de meus filhos, de minha mulher. Não uma bandeira, um país, o cofre de um país. A menos que esse país representasse coisas que são caras para minha família. Sim, perfeito. Então, perfeito. O patriotismo, cara, desculpa, o patriotismo não tá com o Bolsonaro para defender a família dele, não. Não. Muito menos ainda com o vagabundo do Lula, que representa os valores contrários do que eu penso. Exatamente. E eu tô cético, porque não tem mais solução, nem pro Brasil, nem pra... Isso tá difícil mesmo. Isso aí tá difícil mesmo. Eu já tenho essas coisas de nem sair para votar, não sei se eu tô certo, eu vou ter crítica ou não, enfim, eu não ligo muito para isso. Mas as pessoas estão perdendo mesmo. Eu vi outro dia num podcast, não lembro podcast, que foi uma afirmação horrível, que era aquele delegado que tomou uns tiros da namorada. Paulo Bilisky. É isso, ele. Ele tava falando, aí a entrevistadora, esqueci o nome é a que fazia com a Mel, eu acho, não era? Que tinha... Cris Paiva. Cris Paiva. Yasmin, assim. Ela pergunta assim, mas se um ladrão entra na sua casa, que nem você falou, e ele mata, e você mata esse ladrão, você não tá matando alguém também? Cara, isso aí... É que assim, eu sou do direito, né? Eu fiz direito, então a gente sabe que existe uma diferença entre o matar alguém, né? O que é o crime do artigo 121, e o matar alguém sob a legítima defesa ou sobre o estado de necessidade, que são coisas que excluem o crime. Então, a pessoa pode até ter matado alguém no verbo, né? Ele matou alguém. Só que a partir do momento que você comete esse ato... para proteger sua família, você não cometeu um crime, porque o direito penal ele fala assim, o fato tem que ser típico e antijurídico. Você tem que ter a lei, então tá lá, 121, matar alguém, existe a lei. E ele tem que ser antijurídico. O que é ser antijurídico? Quando ele não é cometido sobre estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito, que é o caso do policial, tal, que saca a arma quando tá para responder. Aí, nesses casos, então, não existe esse matar alguém. Então, a gente está perdendo essa sensibilidade, dizendo que, assim, todas as vidas importam na mesma monta. Só que você que está sendo desafiado. Quando o vagabundo entra na tua casa, você foi vilipendiado, desafiado. Você não tem que esperar a vontade dele ser até onde ele vai, entendeu? Sim. Esse é teu direito, cara. É a tua família, você não tem esse negócio de espera primeiro sacar uma arma. Mas eu não sabia se era uma arma, eu atirei primeiro, era um pente, né? Sempre tem, eles adoram romantizar as histórias do pessoal que morre assim, pra depois falar que não era bem assim. Cara, não, velho, a gente tá perdendo alguns pilares nisso aí. Até do ponto de vista religioso, cara. Nos 10 mandamentos, o não matarás tá mais ligado assim no sentido de não assassinarás. Não assassinarás, no mesmo sentido do crime. No Velho Testamento, cara, que é muito mais assim, tem uma característica mais olho por olho, dente por dente, que é na época da lei, ele fala alguma coisa tipo assim, se o cara invadir à noite sua casa, tá dando a ideia de que tipo, você não tem a visão do que tá acontecendo, exatamente, então a legítima defesa, aí as pessoas mudam, acho que, mas talvez um mal do Ocidente, né, de achar que a vida Eu acho de assistir filme da Disney demais, aí fica Eu acho que é. E essa relativização do mal, você falou tudo. Cara. A relativização do mal é um perigo e é tosca, porque não faz sentido na vida. O mal existe. E ele é puro, às vezes não precisa de racionalidade. Isso. Ele só é puro. Essa relativização dos vilões faz mal para a sociedade, dizer que não existe gente ruim, e existe. E também faz mal para a cultura.
Porque quando você constrói um super vilão e ele não é ruim, ele só é ruim porque ele foi levado a ser daquele jeito por causa de alguma coisa hoje. Normalmente é um homem branco que faz o vilão ser ruim. É por algum motivo. Mas isso vai mudar também. Isso aí não fica também. Eles estão tentando, são experimentos que não tá dando certo, eles vão tentar outros parâmetros aí. Até isso aí, tipo assim, realmente, é chato você ter o estereótipo de, por exemplo, tá na ideia das produções brasileiras, que o homem negro sempre tá o cara na novela Globo, que é bem lacradora, só botava o negro como escravo. Sim. E tá no imaginário... Não, como se estivesse fazendo um favor pro negro. Como favor. É. Tá no imaginário popular que o negro tá sempre naquela posição de subserviência. Sim, sim. Isso eu entendo. Agora, hoje, como efeito colateral, como você fala, você bota só o branco como Não tem mensagem. Mal. Cara, às vezes o mal se encarna no imigrante. Sim. E tem que olhar com sobriedade. Eu não tô mandando olhar pra todo imigrante, dizer que todo não presta, não. Mas às vezes é um imigrante que entra e comete crime. Exatamente. Às vezes é uma minoria. Dá a impressão que não. Eu entendo que Hollywood usou muito o rótulo do árabe terrorista. Sim. Né? O russo sempre o mafioso e não sei o quê. O italiano sempre também o mafioso. Eu entendo isso. Mas era uma fantasia. Quando você conhecia um árabe ou sei lá, um russo, um italiano, você não pensava que ele já era um bandido por causa que Hollywood te falou aquilo. Sim. Entendeu? Mas era um reforço de estereótipo. Tudo bem. Só que agora você inverte totalmente, você está querendo pintar uma nova sociedade em que aqueles são ruins e aqueles são bons. E não é assim. A natureza não imita a arte, né? A vida não imita a arte. Então, sempre vai ter pessoas que são ruins e pessoas que são boas. Para com esse negócio de tentar pintar. Não tá dando certo, porque você não passa a mensagem. O problema do wokeismo, do progressismo no cinema, nas séries, nas HQs, está super infectado agora, é que ele não passa a mensagem. Eles achavam que passavam, porque a narrativa era assim, tudo que faz aqui dentro da arte, da cultura pop, vai ser replicado na vida. E não é. Não é porque, primeiro, tem a relação de consumo. As pessoas param de consumir aquilo. Ninguém quer. Eles acham que o conservador ele quer um monte de obra cristã, evangélica. A gente não quer isso, cara. Muito pelo contrário, isso é obra de nicho. Eles acham que sai o filme do Edir Macedo, o conservador assiste. Se o Malafaia fizer um filme, todo mundo vai assistir, vai lotar o cinema. Cara, não existe. A gente tá cagando pra nichos. A gente quer coisa que era bem feito, não foi bem feito. A experiência humana de forma geral. Não, e aí vem a todos os tipos de preguiça. Você começa uma fase, né, da Marvel com excelentes diretores. Você tem lá Jon Favreau, Irmãos Russo, cara, um monte. Edgar Wright começou fazendo Homem-Formiga também. Aí depois você vai caindo a produção de tudo. Por quê? Você começa a contratar por diversidade para passar uma mensagem. Você começa a falar, aí você faz aquele vilão que era ruim, que nem o Thanos foi ruim pra caramba no Guerra Infinita, acabou com todo mundo. No outro filme ele já voltou meio idiota. Aí o próximo vilão seria o Kang, que é aquele Jonathan Majors, que aí foi acusado de assédio, de ter batido e tal, e no fim era do contrário, foi mais uma falsa acusação, né, que ele conseguiu lá se inocentar, e só que era um vilão relativizado. Ele já era um vilão que, como ele veio com um vilão como o Homem Preto, ele tinha que ser relativizado. Aí não tem graça. Ele foi esquecido no segundo filme que ele apareceu. Ninguém fala mais do super vilão que era mais perigoso que o Thanos. Olha a besteira, a mensagem não chega. Esse que é o problema.